Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Vamos começar uma nova aula de Estatística. Estamos quase na 10ª aula, sendo que estamos atualmente na 9ª aula. Estamos quase perto de uma grande, pequena comemoração. Hoje, em particular, vamos falar sobre o tema gráfico de caixa, também conhecido pelo nome de gráfico de caixa e bigodes ou gráfico de caixa de extremos e quartis. Em inglês chamamos box plot ou box and whiskers plot. Na aula passada falámos, se bem se lembram, sobre as medidas de posição relativa e abordámos só brevemente o tema do gráfico de caixa. Hoje falaremos em maior detalhe sobre este gráfico. Para esta aula, preparem-se para verem muitos exemplos e visualizações divertidas do gráfico de caixa. Em particular, neste vídeo responderemos a perguntas que vocês possam ter sobre o gráfico de caixa, sobre como, por exemplo, como interpretar o quartil, o conceito fundamental do gráfico de caixa, como interpretar um gráfico de caixa e para que serve, qual é que é o objetivo, como identificar outliers num gráfico de caixa. Se estiverem curiosos ou curiosas para saber mais sobre estes assuntos, fiquem até ao final deste vídeo. E a agenda para hoje inclui 4 tópicos, desde o primeiro tópico, que é sobre o que é um quartil, passando por relembrar a teoria fundamental do gráfico de caixa. Vamos depois tentar interpretar o significado das várias partes do gráfico de caixa e no final vamos juntos ver alguns exemplos de gráfico de caixa. E vamos então começar com a secção 1 sobre os quartis. Imaginem que têm um conjunto de dados e que querem calcular os quartis. Podemos estar interessados, na realidade, nos mais diversos tipos de dados, desde que estes sejam numéricos, para funcionar com os quartis. Tem que ser algo que podemos contar ou então medir repetidas vezes. Dou-vos aqui alguns exemplos arbitrários de conjuntos de dados que poderíamos estudar. Por exemplo, poderia recolher informação acerca do volume de vendas de CDs de música de um cantor, como por exemplo a Shakira, ao longo do último ano. Ou então, recolher informação sobre o consumo da energia elétrica por residência em São Pedro da Cadeira. O número de votos em diversos concelhos de Portugal, ou mesmo a quantidade de água ingerida por dia pela população portuguesa. Nestes contextos e noutros, o conceito do quartil é aplicável e é útil. Mas lembram-se do que é um quartil e quantos quartis existem? E talvez a pergunta mais importante: como é que calculamos um quartil? Em Portugal, por exemplo, os manuais de matemática do ensino básico e secundário, assim como as sepentas de estatísticas do ensino superior, apresentam métodos diferentes de cálculo de quartil. Essas diferentes fórmulas muitas vezes conduzem a resultados diferentes em termos de quartis e valores diferentes de quartis para o mesmo conjunto de dados. Da mesma maneira, se tentarmos recorrer a algoritmos automáticos para determinar o valor dos quartis usando o Excel, o SPSS ou mesmo as bibliotecas do Python, pode acontecer obtermos também respostas diferentes. E eu vou dar um exemplo em Python. Vou usar duas funções de duas bibliotecas diferentes, da biblioteca Statistics e da biblioteca NumPy. E tenho o meu vetor de dados com 9 elementos. Num caso uso uma função e noutro uso a função da outra biblioteca. Invocando as funções, vou-me deparar com o facto que tenho resultados diferentes. E a questão é, será que me enganei? Será que errei em algum passo do processo? Não. É mesmo assim. Como iremos ver, isto acontece porque o número de elementos é ímpar, são 9 elementos, e isso levanta alguns problemas relativamente à diferença dos métodos que são utilizados. Se consultarmos a literatura das duas funções do Python, podemos observar que uma usa um método exclusivo de cálculo e outro um método inclusivo. E, portanto, quando o número de elementos é ímpar, vai resultar em valores diferentes.
Esta diferença de métodos e de resultados, quer nas faculdades, quer nas escolas e em termos de tecnologia, leva muitas vezes a uma certa confusão do que é o quartil e de como calculá-lo, e pode gerar até uma certa desconfiança relativamente à estatística. É recorrente encontrar fóruns de matemática e mesmo de programação a debater esta questão. O que acontece na realidade é que não existe um acordo universal sobre a seleção dos valores do quartil. Se houver um número par de pontos dados, todos os métodos apresentam os mesmos resultados. Mas se houver um número ímpar de pontos dados, então não temos mais do que ver os nossos amigos matemáticos a discutir durante horas formalismos e filosofias sem conseguir chegar a um acordo sobre o cálculo dos quartis. Mas, mesmo havendo muitos métodos, como é que se calcula os quartis, pelo menos de acordo com os dois métodos mais famosos, o exclusivo e o inclusivo? De uma forma simples, ainda pouco rigorosa, podemos definir que os quartis são os valores que dividem os dados em 4 partes iguais. Daí o nome de quartil. O problema é que num conjunto de dados pequenos, como por exemplo se tivermos um conjunto que tem o valor 1, 2, 3, 4, 5, tanto o 1.5 como o 1.6 são candidatos válidos ao primeiro quartil. Como os dados são esparsos, o 1.6 também divide os dados em dois subconjuntos, um com o elemento 1 e outro com o elemento 2, e isto está de acordo com a nossa definição. O valor 1.5 é mais ou meio, é certo, e é um valor mais sensato, mas de acordo com a nossa definição lata, o 1.6 também pode ser uma escolha válida. Mas vamos então falar em termos gerais. No cálculo dos quartis, precisamos sempre de ordenar o conjunto de dados, e eu não posso destacar isto mais vezes. Este passo não deve ser esquecido porque é essencial para termos valores corretos. Então imaginem 1 milhão de pessoas reportando-vos o valor do seu salário em diferentes profissões em Portugal. Uma vez ordenado o conjunto de dados, procuramos então o segundo quartil. O segundo quartil coincide com a mediana. Lembram-se da mediana? Lembram-se da primeira aula? Por definição, o segundo quartil é o valor que fica a meio dos elementos dos conjuntos de dados. Isto é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes exatamente iguais. O mesmo número de pontos para um lado e o mesmo número de pontos para o outro. É como partir um bolo ao meio. No caso dos salários, do exemplo dos salários, é o valor do salário que divide a amostra em duas partes iguais, com 500 mil de pessoas oferindo um valor mais baixo de salário e outra com outro 500 mil de trabalhadores mais afortunados, digamos assim. Notem que o salário mediano não é o salário médio. A forma de cálculo e o conceito de média e mediana são diferentes, e nós já falámos disto na primeira aula. Neste contexto, o primeiro quartil, o quartil 1, será o valor que fica a meio da primeira metade do conjunto de dados. E o terceiro quartil, o quartil 3, será o valor que fica a meio da segunda metade do conjunto de dados. Até aqui tudo bem. No exemplo dos salários, o primeiro quartil terá abaixo dele 25% dos dados, ou seja, 250 mil pessoas. E o terceiro quartil terá abaixo dele 75% dos dados, ou seja, 750 mil pessoas. Acima dele estarão as mais bem pagas, 250 mil pessoas. Mas vamos ver isto com um exemplo que será mais abstrato, mas eventualmente até mais elucidativo. Consideremos o seguinte exemplo de dados já ordenado por ordem crescente. Ao todo, temos 10 elementos. Portanto, o meio dos valores estará entre o quinto e o sexto elemento, isto é, entre o valor 12 e o valor 16. O ponto médio entre 12 e 16 obtém-se fazendo uma média dos dois pontos e dá-nos 14. Este valor, 14, vai dividir o conjunto de dados em duas metades e representa o quartil 2. Uma nota.
O quartil 2, o segundo quartil ou a mediana, é sempre calculado da mesma fórmula em qualquer método. A fórmula de cálculo da mediana é universal e está bem estabelecida. Lembrem-se que o segundo quartil é sempre o mesmo valor para qualquer conjunto de dados. O quartil 1 e o quartil 3 já podem ser tratados de forma diferente. Agora, vamos voltar ao nosso exemplo. O primeiro quartil será o valor que ficou a meio do primeiro subconjunto. Este subconjunto tem um número ímpar de elementos. Logo, o valor que fica no meio é um elemento do subconjunto. É o elemento na terceira posição, que é o 5. Logo, podemos dizer que o primeiro quartil é 5. Da mesma forma, o terceiro quartil será o valor que fica a meio do segundo subconjunto, o conjunto para lá da mediana. Mais uma vez, como o número de elementos neste subconjunto é ímpar, o valor que fica no meio, na oitava posição, é o 23. Logo, podemos dizer que o terceiro quartil é o valor 23. Até agora não tivemos problemas. Mas e se o conjunto de dados tiver um número ímpar de elementos? Aqui começam os problemas. Lembrem-se, com um número par de elementos temos sempre um acordo relativamente aos quartis. Mas com um número ímpar de elementos só iremos concordar mesmo na mediana. Imaginem que temos agora um novo conjunto de dados, com 9 elementos. Notem que o conjunto é similar ao anterior, mas sem o último elemento. Como o número de elementos é ímpar, o segundo quartil será o elemento central. É bastante fácil de calcular. É o valor na quinta posição, que é 12. Até aqui tudo bem, tudo fácil. Mas e agora, como vamos dividir o conjunto de dados em 4 partes? O elemento da mediana pode ser ou incluído em ambas as metades, em nenhuma das duas ou apenas numa delas. Isto envolve alguma incerteza e esta incerteza origina vários métodos diferentes de cálculo dos quartis. Vamos falar de 2 métodos que são aqueles que são os mais famosos e os mais utilizados. O método inclusivo e o método exclusivo. Relativamente ao método inclusivo, neste método, o elemento correspondente ao segundo quartil é incluído em ambas as metades do conjunto de dados para cálculo dos quartis. Quartil 1 e quartil 3. Como incluímos o valor mediano nos subconjuntos, transformamos estes conjuntos em conjuntos com um número de elementos ímpar. O valor médio para o quartil 1 e quartil 3 estará exatamente no meio destes subconjuntos e sai com muita facilidade nos dados. O método exclusivo funciona da mesma maneira que o inclusivo para número par de elementos, mas para número ímpar de elementos, o elemento correspondente ao segundo quartil, a mediana, não é incluído em nenhuma das metades dos subconjuntos para cálculo dos quartis. Assim, ficamos com 2 subconjuntos com um número par de elementos, o que complica a fórmula de cálculo do quartil. Podemos fazer a média entre os 2 pontos do meio, e esse é geralmente o procedimento escolhido pelo método exclusivo. Vamos então continuar a falar de formas de cálculo dos quartis. Mas antes de continuarmos, deixem-me fazer aqui um parênteses para falar do conceito de posição e do conceito de valor do quartil. O quartil tem uma posição e tem uma localização no conjunto de dados. No exemplo dos 9 elementos, temos 9 posições inteiras, do 1, 2, 3 ao 9. Entre a posição 1 e 2 temos outras posições, como por exemplo 1.5, 1.6, 1.7 e assim por diante. Podemos sempre localizar o nosso quartil em qualquer posição não inteira, é possível. O quartil tem também um valor, que representa o elemento em questão. O processo de cálculo de cada quartil inclui 2 passos. Primeiro determinamos a posição do quartil e depois calculamos o valor do quartil. Cada um destes passos ou subproblemas pode ser tratado de forma diferente e é isto que origina a multitude de métodos diferentes que existem hoje em dia para cálculo dos quartis. Importante, quando o quartil coincide com um elemento do conjunto de dados, quando a sua posição é um valor inteiro, neste caso o valor do quartil, o cálculo do valor do quartil é imediato. Por exemplo, para o conjunto de dados inicial que falámos, que tinha 10 elementos,
a posição do segundo quartil é na terceira posição. Logo, o seu valor é 5. Quando o quartil fica entre dois elementos, dizemos que a sua posição é um valor não inteiro. Ainda no exemplo dos dados com 10 elementos, a posição do segundo quartil fica entre os elementos na posição 5 e 6, logo a sua posição é 5.5. Neste caso, é necessário calcular o seu valor fazendo a média dos valores nas posições 5 e 6. A posição dos quartis pode ser calculada matematicamente e em termos formais. Todos os métodos, quaisquer eles que sejam, determinam a posição da mediana sempre da mesma maneira, como já dissemos. Assim, a posição ou a localização do segundo quartil num conjunto de dados é n mais 1 sobre 2, sendo que o n é o número de elementos. Isto pode resultar numa posição inteira ou não inteira. Já a forma de determinar a posição do quartil 1 e do quartil 3 no conjunto de dados varia consoante o método utilizado. Apresentaremos aqui as fórmulas para o cálculo das posições dos primeiros e terceiros quartis correspondentes ao método inclusivo e ao método exclusivo. Assim temos para cada quartil a forma de cálculo, caso estejamos com um conjunto de dados par ou ímpar. Esta tabela que mostramos aqui é uma tabela de cálculo de posições. No entanto, a fórmula de cálculo do valor de uma dada posição também pode variar. Para o método inclusivo e exclusivo, uma vez conhecida a posição dos quartis, a forma de cálculo do seu valor é igual em ambos os métodos. A tabela que apresentamos agora demonstra a forma de calcular um quartil, dada a sua posição, inteira ou não inteira, no conjunto de dados. Se a posição for inteira, é fácil obtermos o elemento, porque ele existe nos dados. Se a posição for não inteira, temos que fazer a média dos dois valores vizinhos mais próximos. Existem muitos métodos para o cálculo dos quartis, para além do método exclusivo e do método inclusivo, e eles diferem quer no primeiro passo do processo a determinar a posição dos quartis, quer no segundo passo do processo, no cálculo do valor dos quartis. Quando a posição dos quartis no conjunto de dados não é um inteiro, os métodos inclusivo e exclusivo calculam a média dos dois vizinhos mais próximos daquele ponto, daquela posição. No entanto, há métodos que arredondam a posição do quartil, de modo a que saia sempre um elemento do conjunto de dados. E, nesse caso, existem métodos que têm as mais diversas formas de arredondamento. Outros métodos optam por fazer uma interpolação dos valores dos elementos mais próximos da posição do quartil. Por exemplo, imaginemos que a posição do quartil é 2.85. Qual é o valor que eu vou calcular? Fazemos a interpolação, assumindo que pesamos com 0.85 o valor x2, mais 0.15 o valor x3. Para quem estiver interessado, na descrição inclui-se um link para um artigo que descreve, por exemplo, 15 métodos de cálculo de quartis e apresenta também as referências para todos estes trabalhos. E com este número bastante considerável de 15 métodos para cálculo de quartis, terminamos a secção de cálculo e definição de quartis. E vamos agora para a segunda secção do nosso vídeo, em que vamos tentar relembrar juntos o gráfico de caixa. Se viram a aula anterior, já devem ter uma noção muito próxima do que é um gráfico de caixa. Mas se não viram a aula passada, perderam uma aula fantástica, digo-vos já. Mas provavelmente até já ouviram falar do gráfico de caixa e devem ter achado bastante curioso o nome deste gráfico, especialmente quando nós o chamamos de gráfico de caixa e bigodes. Na estatística, o diagrama de caixa é uma maneira gráfica de representar a distribuição de dados de uma única variável por meio de quartis. De ressalvar que tratamos de uma variável apenas, ou seja, de uma única dimensão. Vou-vos dar um exemplo. Se eu tiver feito um inquérito sobre o género, a idade, o peso, a altura dos meus visualizadores no YouTube, cada uma destas variáveis, género, idade, peso,
e assim por diante, pode representar um conjunto de dados diferentes. E o boxplot funciona apenas para uma destas variáveis. Até agora não vamos correlacionar variáveis diferentes, mas vamos estudá-las de uma forma isolada. E então queria-vos falar um bocadinho da história do boxplot ou do gráfico de caixa. Foi desenvolvido por John Tukey. Este gráfico tem a mesma finalidade de um histograma, mas infelizmente não nos permite ver tão bem a forma da distribuição, visto que estamos limitados à famosa caixa. Vamos então explicar como interpretar um gráfico de caixa, quais as conclusões que podemos tirar quando analisamos um gráfico deste tipo e como é que o diagrama de caixa apresenta os outliers. E vamos falar de outros tópicos. Para começar, o gráfico de caixa disponibiliza muita informação de uma só vez. E talvez isto explique porque é que não é trivial entender e interpretar um gráfico de caixa. Em termos práticos, temos informação sobre as seguintes características do conjunto de dados, sobre a tendência central, dispersão, assimetria, comprimento da cauda e outliers, medidas discrepantes, por outros termos. Num gráfico de caixa são apresentadas 5 estatísticas, 5 números importantes: o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Estes valores são também chamados de resumo dos 5 números. Como vamos ver, muitas vezes o gráfico de caixa apresenta também os valores discrepantes, os valores atípicos do conjunto de dados. Nesses casos, o mínimo e o máximo são substituídos por valores extremos calculados com recurso a uma fórmula específica que vamos ver de seguida. Mas primeiro vamos ver como criar um gráfico destes. Para construir um gráfico deste tipo, um gráfico de caixa, existe sempre o conceito da caixa. Portanto, eu tenho que desenhar um retângulo alinhado verticalmente ou horizontalmente com duas semirretas, que são aquilo que chamamos os whiskers ou os bigodes, um em cada um dos lados opostos do retângulo ou da caixa. A altura do retângulo ou a largura do retângulo, dependendo se estamos a ver o boxplot verticalmente ou horizontalmente, é definido pelo primeiro quartil e pelo terceiro quartil. Uma linha vai seccionar o retângulo no valor da mediana, ou se quiserem no segundo quartil. As semirretas ligam respectivamente o quartil 1 e o quartil 3 ao valor mínimo e ao valor máximo do conjunto de dados. E agora que já vimos como construir um gráfico de caixa, vamos passar para a secção 3 do nosso vídeo, em que vamos falar em como interpretar um gráfico de caixa. Efetivamente, à custa unicamente de 5 números, 3 dos quais são com maior ou menor dificuldade calculados a partir dos dados, os quartis, e outros 2 pontos resultantes de uma observação dos dados, o máximo e o mínimo, conseguimos obter uma representação que poderíamos classificar até de muito esclarecedora sobre a forma como os dados se distribuem. É também muito útil utilizar estes gráficos para comparar diversos conjuntos de dados. Por exemplo, eu posso querer comparar o salário dos homens e o salário das mulheres numa dada empresa. Para isso, posso criar 2 gráficos de caixas, um para os homens e outro para as mulheres, e compará-los lado a lado. Mas vamos então tentar detalhar as possíveis interpretações que podemos fazer dos dados. Relativamente às medidas de tendência central, temos que o centro da distribuição é tipicamente indicado pela linha da mediana no centro do quadrado. Por vezes temos também informação sobre a média, mas esta informação pode ser facultativa. A dispersão, como é que a capturamos num gráfico de caixa? A dispersão é representada pela amplitude do gráfico, que pode ser calculada como o valor máximo menos o valor mínimo. Quanto maior for a amplitude, maior a variação dos dados. Podemos também ver pelo tamanho da caixa, que indica qual é a dispersão dos dados concentrados à volta do centro. 50% dos dados se encontram-se dentro da caixa, para ser exata. A posição da linha mediana
em contexto da caixa, informa sobre a assimetria da distribuição. Eu consigo saber se a distribuição é simétrica se tiver a mediana no centro do retângulo. Se a mediana estiver próxima do primeiro quartil, então os dados são positivamente assimétricos. Se estiver próxima do terceiro quartil, os dados são negativamente assimétricos. Mensagem: se uma caixa, seja ela acima ou abaixo da mediana, for em termos relativos bastante pequena, isto significa que os dados estão mais concentrados naquela zona. Caso contrário, os dados estarão dispersos. Estas noções não são óbvias e são algo complexas, eu sei, mas com experiência e com treino podemos aprender a analisar melhor a simetria dos nossos dados com um gráfico de caixa até com bastante precisão. Vamos então passar a falar de como interpretar os outliers ou pontos discrepantes atípicos. Os outliers num gráfico de caixa aparecem como pontos ou como asteriscos, depende da forma como vocês quiserem visualizar ou apresentar a informação. E aparecem sempre fora das linhas dos bigodes do gráfico. Os outliers são todos os pontos que estão muito para além da maior concentração de dados. Existem, mais uma vez, muitas fórmulas para identificar se um dado ponto é um outlier. A fórmula mais popular, e é uma fórmula simples de calcular, envolve a informação sobre o quartil 1 e o quartil 3 e a diferença dos dois. Com isto, definimos um intervalo que vai englobar uma grande percentagem de pontos, é certo, mas que eventualmente vai deixar fora alguns. E esses são os pontos de outlier, os pontos atípicos ou os pontos discrepantes. Neste caso, os limites dos whiskers não vão coincidir com o máximo e com o mínimo do conjunto. São apenas os valores maiores ou menores do conjunto que não foram classificados como outliers. É uma possível definição. Vamos agora passar à secção 4, em que vamos interpretar gráficos de caixas em conjunto. E gostaria de falar de um exemplo que é até bastante alarmante, que é o aquecimento global. E vários investigadores têm estudado a temperatura da atmosfera com o objetivo de demonstrar alterações climáticas. Consideremos então uma amostra de um caso de estudo que foi realizado com veículos emissores de CO2. A amostra comparou 3 combustíveis, de modo a entender qual dos combustíveis libertava a maior quantidade de CO2. Noutras palavras, quais dos combustíveis contribuem mais para o aquecimento global. Com base nos dados, podemos observar que, em termos de tendência central, a gasolina e o gasóleo emitem a maior quantidade de CO2. Isto porque a mediana das emissões é relativamente semelhante. Estas informações podem ser utilizadas para ajudar a combater o aquecimento global de diferentes maneiras, como, por exemplo, por alteração das fórmulas do gasóleo e da gasolina. Com o diagrama de caixa, é possível visualizar e comparar vários conjuntos de dados. Obviamente que para compararmos duas variáveis, elas têm que poder ser relacionadas, mas assumindo que assim é muito mais simples usar o gráfico de caixa do que comparar vários histogramas diretamente e lado a lado. Por exemplo, na figura seguinte mostra-se o salário de trabalhadores agrupados por género. Os 2 diagramas de caixa são diferentes, mas são relacionáveis, pois ambos versam o tema do salário. Consegue-se ver nos gráficos que a amplitude dos salários no caso das mulheres é maior do que no caso dos homens. Agora, uma curiosidade é que o valor máximo oferido é maior para o grupo de estudo composto unicamente por mulheres. Feliz ou infelizmente, as mulheres também oferem os menores salários. E, em geral, a tendência central dos salários dos homens encontra-se acima dos salários das mulheres. Todas estas informações conseguem ser obtidas por análise em paralelo de 2 gráficos de caixa. Finalmente, analisamos um exemplo clássico em estatística que tem a ver com as notas de um conjunto de estudantes. Este é um exemplo muito dado em estatística, quando temos informação sobre as notas de um conjunto de estudantes ou de uma turma, que informações poderemos recolher?
Neste caso em particular, podemos ver que 25% das notas são menores ou iguais a 63 pontos. E dada a composição geral do gráfico de caixa, ficamos com a impressão que o teste foi fácil, não muito fácil, mas relativamente fácil. 25% das notas são superiores ou iguais a 85 pontos, ou seja, 25% das notas são bastante boas, mas 50% das notas estão compreendidas entre os 63 e os 85 pontos. Portanto, dá-nos aqui alguma ideia sobre a performance dos alunos ou a qualidade do teste. Existe algum bias do lado esquerdo, isto é, os dados estão mais dispersos, ou seja, menos concentrados na parte inferior do que na parte superior. Notem que os whiskers têm tamanhos diferentes porque ignoramos os outliers e estamos a usar o valor mínimo e o valor máximo do conjunto. Se vos perguntasse qual é que é a distribuição mais comportada destas três, qual é que é a distribuição mais simétrica, qual é que vocês diriam? A, B ou C? Intuitivamente e pensando um bocadinho, a distribuição simétrica é de facto a primeira. Isto porque temos 25% dos dados para a esquerda e para a direita aproximadamente à mesma distância. Mas no segundo exemplo temos uma distribuição assimétrica. E é assimétrica porquê? Porque temos 25% dos dados muito mais concentradíssimos na parte esquerda do que na parte direita. Aqui chamamos assimetria positiva. O terceiro exemplo é um exemplo de assimetria negativa. Temos um enviesamento extremo para a direita, neste caso. E terminamos esta aula com uma frase que já foi atribuída a John Takei. Eventualmente a frase nem foi dita pelo autor, mas não deixa de ser interessante e de se ligar bem com o conteúdo desta aula. De uma forma geral, esperemos que se tenham divertido, que tenham aprendido mais sobre o gráfico de caixa e sobre a estatística. Obrigada mais uma vez por estarem connosco e vemo-nos no próximo vídeo.